Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu chamo Liliana Martins e eu estou servindo na AD de Portimão. E quero agradecer pela oportunidade que me deram de poder partilhar a palavra com vocês. Nesta hora eu gostava de falar acerca de uma situação que nos está a bater muito à porta e que nós temos que todos os dias perceber como é que podemos lidar com isso, que é a situação do medo, não é? Neste momento que nós estamos a viver, muitos receios, muita ansiedade, como é que vai ser o dia da manhã, mas eu queria deixar uma mensagem de esperança, ok? Que é possível nós vencermos o medo, com Jesus, claro, não na nossa própria força. Mas antes de nós irmos à Bíblia e podermos perceber numa passagem bíblica mais sobre este tema, eu gostava de deixar um exemplo prático do nosso dia-a-dia. Eu gosto muito de pensar como Jesus ensinava às multidões. Ele pegava em exemplos do dia-a-dia deles e depois ensinava coisas espirituais para que eles pudessem se identificar e perceber melhor aquilo que Jesus estava a dizer. E realmente é o que tem acontecido na minha caminhada com Cristo. Jesus gosta muito de mexer na minha vida mostrando-me exemplos práticos que fazem sentido para mim e eu fico, uau, a sério Deus, agora isto é mesmo profundo o que tu estás-me a ensinar. Então Deus está sempre presente em todos os momentos da nossa vida e em cada detalhe Ele nos mostra o seu coração e que nós possamos estar sensíveis a isso. Então vamos imaginar uma pessoa, um ladrão ou algo assim, que está a fazer uma asneira e a polícia chega e diz: estás preso em nome da lei. Esta frase nós conhecemos dos filmes e das séries, mas realmente pensar nesta frase, esta frase muda a vida daquela pessoa dali para a frente, porque até aquele momento a pessoa vivia livre, ela é que escolheu o que fazer, quando fazer, até se podia fazer mal, né? Não pensando nos outros. Mas quando aquela frase é dita, a vida daquela pessoa fica presa, ou seja, condicionada, orientada pelo que os outros vão lhe dizer que ele tem que fazer. Porque numa prisão, não é? Tens horas para comer, horas para dormir, tudo está controlado. Então aquela pessoa, de uma pessoa livre, que até fazia mal aos outros, não é? Na sua liberdade, passa a estar presa e condicionada por outras pessoas no seu dia-a-dia, o que fazer em cada pormenor. E se nós pensarmos nisto no nosso dia-a-dia, mas passarmos isto para a nossa vida espiritual, é acerca do medo. Se nós deixarmos que realmente o medo nos controle, nós ficamos assim. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, tudo até o que nós decidimos, fica tudo condicionado ao medo que nós sentimos. E é assim, sentir medo todos nós sentimos e não vale a pena nós pensarmos que por termos Jesus nós não sentimos medo. Não, o medo vem e vai bater à nossa porta. A questão é o que é que nós vamos fazer com isso? A quem é que nós vamos entregar o nosso medo? E nesta passagem bíblica e nesta partilha que eu quero deixar com vocês, o que Jesus colocou no meu coração é que é possível nós vencermos o medo. Claro que cada um de nós tem medos em diversas áreas e diferentes áreas, não é? No sentido em que cada um tem uma área específica que se calhar sente um pouco mais receio, um pouco mais sensível àquela situação, mas neste momento que esta passagem bíblica possa ficar em nós e nos levar profundo a perceber que nosso Deus é maior do que os nossos medos ou coisas que nos aparecem que a gente não percebe a razão às vezes ou como lidar com o que está a acontecer, mas sabemos que temos um Deus grande e Ele luta por nós. Então, não vamos deixar que o medo nos vença, mas mais do que isto, vamos perceber como é que nós podemos vencer o medo com Jesus. E esta passagem bíblica mostra-nos isso. Então eu convidava a cada um de nós a abrirmos em Mateus 14 e vamos ficar só neste texto. Eu depois vou mencionando outros, mas não é necessário abrir, do versículo 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33. Só para perceber um bocadinho o que é que aconteceu antes, não é? Jesus andava de lugar a lugar a falar do reino de Deus e ele multiplicou os pães e os peixes e depois era uma grande multidão e Jesus disse aos discípulos para irem na frente dele num barco e Jesus ficou a despedir-se da multidão e depois ele ficou a orar, mas depois os discípulos depararam-se com uma tempestade e às vezes há coisas que vêm à nossa vida que nós não percebemos a razão e de repente apanha-nos despercebidos, mas Deus nunca está desatento à nossa vida. Então nós vamos ler Mateus 14, do 22 ao 33, que diz assim:
Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a tua fé, por que é que tu duvidaste?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De facto, o Senhor é o Filho de Deus." E nesta passagem bíblica nós vamos ver 4 formas de como é que nós podemos vencer o medo com Jesus, claro. Então, já partilhei com vocês o que é que aconteceu antes, né? E depois desta tempestade que apareceu de repente. E a primeira coisa que nós podemos ver é que nós podemos vencer o medo ao sabermos que Jesus não está indiferente à nossa situação. Versículo 24 e 25 diz que: "Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água." Jesus estava a orar, mas Jesus sabia que tinha que cuidar deles, não é? E Jesus nunca está indiferente a nós. E às vezes há uma pergunta que me fazem quando as pessoas não acreditam bem em Deus, não é? Têm a sua fé um bocadinho ali tremida. Às vezes as pessoas dizem: mas como é que eu vou orar se Deus tem tantas pessoas para ouvir? Ele vai ter tempo para mim? Jesus podia estar em oração ligado ao Pai, mas ele também sabia o propósito de ter vindo cá e sabia que os seus amigos precisavam dele e Jesus estava atento. Então diz que, assim para nós percebermos um pouco mais as palavras, indiferente. O que é que significa indiferente? É uma pessoa que nada se comove, é uma pessoa que não se importa, uma pessoa que não se mostra interessada, é assim desinteressada por qualquer assunto, não tem preocupações ou interesses ou sentimentos pessoais acerca de algo ou alguém. É insensível. Mas se nós formos ver esta primeira forma de como é que nós podemos vencer o medo com Jesus, é que Jesus não está indiferente à nossa situação. Então vamos passar isto ao contrário, que é diferente, no sentido que ele está atento, sensível a nós. O que é que quer dizer? É que é uma pessoa que se comove, é uma pessoa que se importa, é uma pessoa que se mostra interessada por qualquer assunto, que tem preocupações, interesses ou sentimentos pessoais acerca de algo ou alguém. É sensível. E o nosso Deus, ele é assim para connosco. Nós somos falhos, temos fraquezas, às vezes já sabemos as coisas, voltamos a fazer as neiras, mas ele continua lá e ele não desiste de nós. E é mesmo que é isto que Deus colocou no meu coração e eu queria que todos nós, até eu, pudéssemos guardar, porque eu, apesar de já ter escrito a pregação e já ter ouvido, nós precisamos sempre relembrar, Jesus não está indiferente às nossas situações, sejam elas grandes, pequeninas, Jesus está sensível e atento. Então, como é que nós podemos vencer o medo? Sabendo que Jesus, ele importa-se connosco, ele está atento. E isto nós podemos ver em João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A maior prova de amor foi o quê? Jesus entregar-se no nosso lugar pelos nossos erros. Como é que nós podemos pensar que Deus não se importa connosco? Até quando nós erramos, no sentido de nós já sabermos o que é certo e voltarmos a fazer a asneira, ele não se afasta de nós no sentido de desistir de nós. Ele está lá, mostra-nos que precisamos de melhorar, mas ele ajuda-nos a continuar. Então eu não sei o que tu possas estar a passar, mas o que eu tenho para deixar
É a primeira coisa. Tu podes vencer o medo em Jesus, sabendo que Ele não está indiferente à tua situação. Ele está atento, mesmo que tu às vezes até... Mas Ele não está a fazer nada. A gente não precisa de ver, porque Deus tem a sua forma criativa de agir e Ele vai nos surpreender, nós vamos perceber isso. E depois também temos em Romanos 8, 31 e 32 que diz que diremos depois à vista destas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Jesus é ele age em nosso favor e Ele não está indiferente. Isso é uma mentira que Satanás coloca dentro do nosso coração para nós pensarmos que realmente Deus não se importa, ou se calhar a nossa situação não é assim tão importante perante outras. Cada um de nós é importante e especial para Deus. Então Deus conhece o teu coração e sabe aquilo que tu necessitas, e na altura certa Ele vai mostrar que sempre esteve lá e tu nunca estiveste só. Então, a primeira coisa nós já vimos. E a segunda forma de como é que nós podemos vencer o medo em Jesus é ouvirmos o que é que Ele nos quer dizer. Porque Deus tem sempre algo para falar connosco em todas as situações que nós vivemos, porque Ele é um Deus de relacionamento. E Ele não fala connosco só de mês a mês ou só em dias especiais, Ele fala connosco a cada segundo do dia. Nós é que precisamos estar com atenção, não é? Às vezes eu falo por mim, ando tão atarefada com as coisas, mas depois às vezes quando eu paro e olho para trás, ai, Deus estava ali naquilo que aconteceu e falou comigo. Perdoa-me porque eu não tive com atenção e obrigada porque me mostras o teu amor. Então vamos ver o que é que Jesus disse nesta passagem específica. Versículo 27, ainda estamos em Mateus 14. Diz que, desculpem só aqui, ok, neste instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Uau, é que uma simples frase tem tanto lá que nós podemos realmente guardar e perceber que Jesus está atento e que Jesus sempre nos diz alguma coisa sobre aquilo que nós estamos a passar. Então, tendo bom ânimo significa nós termos coragem, não termos medo, animar-nos. E há pouco eu li uma frase que apontei numa pregação que dizia que, ou seja, coragem é ter medo, mas é saber lidar com o medo. E realmente é verdade, a gente às vezes pensa que coragem é não ter medo nenhum. Não, o medo está lá, a situação difícil está lá, mas nós avançamos em fé. Então Jesus estava a dizer: tenham coragem, não tenham medo, animem-se. Depois sou eu para mim, não é? E eu acredito que para nós todos, mostra a essência total de quem Deus é. Jesus estava a dizer: sou eu, o grande eu sou, aquele que fez tudo, eu estou aqui, eu tenho o controle de tudo, vocês não têm que estar ansiosos ou preocupados. E depois diz: não temas, não ter medo. Então Jesus sempre tem alguma coisa para nos dizer. E eu não sei, cada situação é uma situação, mas Jesus tem algo sempre a nos dizer. Só que nós às vezes ou não ouvimos porque estamos muito focados no nosso problema e deixamos de estar sensíveis à voz de Deus, ou às vezes até já ouvimos, mas porque não é exatamente aquilo que a gente queria ouvir, ou aquela vitória final no problema, então nós deixamos que outras coisas abafem essa voz e a gente pensa: não, se calhar não é Deus a falar comigo, não, Deus se calhar vai fazer um grande milagre. Mas Deus tem a sua forma de agir e às vezes são pequeninas coisas que todas juntas fazem um grande, ou seja, aquele grande milagre que nós esperamos. Mas a situação aqui nós temos que parar e perceber o que é que Jesus nos está a dizer na situação difícil que nós estamos a passar. E às vezes temos que fugir da confusão, isolar-nos um pouco e dizer: Jesus, está uma grande confusão na minha vida, mas por favor ajuda-me a perceber o que é que tu me estás a dizer, para acalmar o meu coração ou para eu fazer, ajuda-me a ouvir a tua voz. E Deus vai se mostrar presente e vai nos surpreender. Terceira coisa, como é que nós podemos vencer o medo com Jesus? Dando passos de fé, ok? Pedro deu um passo de fé, vamos lá ao versículo 28 e 29. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Pedro, nós sabemos que ele era assim tudo para a frente. E ele deu um passo de fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não vê.
É eu acreditar e viver dessa forma como se algo já tivesse acontecido, mas ainda não aconteceu. Mas eu já vivo assim. E se nós voltarmos atrás na nossa vida, em muitas situações, houve momentos que nós tivemos que dar esse passo de fé. O milagre ainda não tinha acontecido, a resposta à nossa oração ainda não tinha chegado, mas nós decidimos avançar no sentido daquilo que nós sabemos que Deus não é indiferente à nossa situação, daquilo que Deus já colocou, que já falou à nossa vida, e nós avançarmos segurando isso tudo, confiando que Deus vai trazer a solução final e Deus vai estar atento e vai cuidar de tudo. Então eu gostava que nós pudéssemos voltar atrás e relembrar: Deus, ajuda-me a não esquecer aquilo que tu já fizeste e aquilo que me ajudaste a fazer em ti, nos passos de fé. E ajuda-me agora a dar um passo de fé. Porque eu acredito que todos nós que estamos a assistir este vídeo, ao pensar sobre esta palavra, nós relembramos momentos em que nós demos passos de fé e que nós vimos o agir de Deus e foi tão bom, e que neste momento nós possamos perceber qual é o passo de fé para dar agora. E eu sei que Deus vai ser connosco e vai nos honrar e Ele não vai deixar-nos ficar mal. E isto é o quê? Isto é a quarta forma de como é que nós podemos vencer o medo. É sabendo que Jesus nunca nos vai deixar ficar mal. E foi o que aconteceu, porque às vezes a gente dá passos de fé e vamos cheios de força e depois no caminhar nós voltamos abaixo outra vez. Mas Jesus não desiste de nós, porque Ele não quer a nossa perfeição, Ele quer o nosso coração. E Ele sabe que nós demos o nosso melhor e que estamos a tentar dar o nosso melhor, e Ele não desiste de nós. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele começou bem, mas depois começou a sentir ali o vento e o que aconteceu? Vamos lá ler, versículo 30 e 31. Diz: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar-se. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como a tua fé é pequena, porque é que duvidaste? Mas Jesus não disse isto no sentido de desistir dele. Jesus estava a dizer: olha, podia ter corrido tudo bem, mas não vamos desistir, vai correr melhor para a próxima. E é assim que nós temos que perceber que nós não vamos ser perfeitos, ok? Nós vamos, se calhar, dar passos de fé e depois desanimar um pouco, pode acontecer ou não, mas se por acaso acontecer, não te esqueças que Jesus prontamente, imediatamente, sem hesitar, Ele lançou a mão no sentido de segurar Pedro e puxá-lo para cima. Eu não sei se tu até já deste o teu passo de fé, mas por causa das situações que não passaram logo como tu esperavas, voltaste a desanimar, eu quero te dizer que Jesus está pronto para te segurar e trazer-te para cima. Deixa que Ele te segure e te puxe e percebe que não é na tua força que tu consegues chegar a algum sítio, é na força de Deus, está bem? Então, é estas 4 coisas que nós temos que perceber, é que Jesus não está indiferente a nós, Jesus tem sempre alguma coisa para falar connosco nos nossos tempos difíceis, é perceber que, para não me perder aqui nos meus pensamentos e apontamentos, que nós precisamos dar passos de fé naquilo que Jesus já nos disse e percebermos que Ele nunca nos vai deixar ficar mal, se nós até estamos a andar bem, mas depois de repente desanimamos um pouco. E eu estou mesmo a terminar, e eu queria que nós pudéssemos pensar que Jesus não quer que a gente viva assim. Jesus tem uma vida de liberdade para nós. Nós vamos ter que enfrentar situações que vêm à nossa vida, e eu vou ser muito sincera, eu não queria nada sofrer, eu não gosto de sofrer, eu queria estar sempre a rir e sempre bem, mas as situações vêm e às vezes dói muito e nós choramos muito e às vezes desanimamos e precisamos que outros nos ajudem a ficar de pé. Mas depois eu percebo que em todas as situações da minha vida, até aquelas que eu me envergonho de não ter feito melhor, Jesus nunca me deixou e preparou cada detalhe para que eu não caísse mesmo no total do desânimo ou olhasse para trás. Jesus sempre esteve lá, levantando pessoas, situações, sendo criativo e me surpreendendo, Ele sempre esteve lá. Então, não vamos esquecer estas 4 coisas. Como é que nós podemos vencer o medo? Claro que é com Jesus, mas depois guardando estas 4 formas, e há muitas mais, mas falando especificamente deste texto e aquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu vou terminar orando. E eu não sei exatamente qual é a tua situação, ou tu também não conheces a minha vida, especificamente todas as áreas, e eu não sou perfeita e nem quero passar isso aos outros, porque isso não é uma verdade. Mas o que eu sei é que eu tenho um Deus perfeito e um Deus que me ama e um Deus que não desiste de mim.
e a razão de eu poder estar aqui é Ele mesmo e por causa do seu grande amor. Então eu desafio-te, onde tu estiveres, a fechar os teus olhos para não te distraires e poderes ser mesmo sincero de coração diante de Deus, de se estás desanimado, diz a Deus que estás desanimado, se estás triste, diz a Deus que estás triste. Com Deus nós podemos ser sinceros de coração, no sentido, claro que devemos ser sempre para toda a gente, mas há situações em que nós achamos que as pessoas não nos vão compreender e então a gente não vai ao profundo do nosso ser mostrando exatamente o que se passa. Mas com Jesus Ele compreende-nos e Ele também não nos quer que nós estejamos a passar uma imagem que não é verdade. Não, Jesus, está sempre tudo bem, está sempre tudo bem. É lá aos pés de Jesus que Ele vai tratar e é lá que a gente vai sair bem, assim sim. Então vamos orar. Pai, muito obrigada por este dia, Senhor, obrigada por este momento. Obrigada pela Tua palavra, Deus, obrigada porque és bom, obrigada porque Tu não mudas e obrigada, Senhor, porque nesta hora Tu nos deste a oportunidade de perceber como é que nós podemos vencer o medo. Senhor, já nos deste muitas outras oportunidades e muitas outras palavras, mas que hoje, Senhor, mais uma vez nós possamos relembrar, Deus, que Tu és tão bom, Senhor, e tão poderoso e tão maravilhoso e nós possamos mesmo colocar nas Tuas mãos, Pai, tudo aquilo que nos tira a paz, Senhor, tudo aquilo que nos tenta desanimar e roubar o nosso coração de Ti, Deus. Senhor, nós estamos a descansar em Ti, Pai, sabendo que Tu lutas por nós. Eu não sei o que se passa especificamente com cada um que está a ver este vídeo, esta palavra, Senhor, esta partilha, Pai, mas eu sei que Tu és bom e eu sei que Tu vais chegar a cada coração conforme a necessidade de cada um, Deus, e Tu vais surpreender, Deus, a cada um, porque Tu és maravilhoso, Pai. Então nós Te damos graças e honramos o Teu nome, Senhor, glorificando, Senhor, o Teu nome, porque Tu não mudas, Senhor, as situações podem vir, mas Tu permaneces o mesmo. Obrigada por tudo, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Então, deixe um beijinho, um abraço. Espero em breve isto tudo passar, nós possamos estar juntos e sabendo que eu posso estar aqui no Algarve, né? E alguns de vocês estão no outro lado do país, lá em cima ou no centro, mas o que importa é que a gente possa estar junto em oração e sabendo que aconteça o que acontecer, Deus colocou no nosso coração este amor de família e de podermos apoiar. Então eu deixo com vocês esta partilha que foi algo que Deus falou comigo e relembra-me muitas vezes e eu espero que tenha sido de bênção, eu acredito que sim. E vamos para a frente, eu costumo dizer, o caminho é para a frente. Vamos para a frente e vai correr tudo bem porque é Ele que vai na nossa frente. Então um beijinho, Deus abençoe. E é muito bom nós sermos família. Tchau, beijinhos!